Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Para quem não me conhece, sou contador, consultor de empresas, especialista em Power BI e nesse vídeo a gente vai resumir os balanços das empresas que já saíram até agora. Lembrando, nem todas as empresas já lançaram os seus trimestrais, a gente está falando hoje no dia 10 de agosto. Até o dia 7 de agosto, sexta-feira, um monte de empresas já lançou o seu trimestral. Aqui no nosso BI, onde a gente vai analisar as empresas que já lançaram, basta você colocar aqui, ó, segundo trimestre, né? É aqui em trimestral, e aí você vai ver todas as empresas que já lançaram, tanto com seus códigos quanto com seus nomes. E aí você vai ver que muitas empresas já lançaram, mas também muitas empresas ainda não lançaram os seus trimestrais. E aí isso impede a gente de fazer a análise geral. Mas a gente já consegue saber quem está indo bem até agora para você começar a fazer suas escolhas de investimentos. Lembrando que na semana que vem também a gente vai fazer a realocação da nossa carteira lá no nosso BI, onde a gente fez a alocação de uma carteira simulada, que a gente chamou de carteira filosofal, colocando as filosofias do Décio Bazin, do Greenblatt, do Graham, do modelo de Gordon e do modelo de fluxo de caixa descontado. E aí a gente vai ver, dados todos os balanços que saíram, quais são as empresas que estão se dando melhor agora, né, ou menos pior, né, já que a gente está tendo bastante deterioração num primeiro momento aí de lucro e de receita. Ainda assim, eu prefiro olhar para esses números do que ficar olhando se a cotação está subindo ou descendo. Então, para eu fazer um rebalanceamento da minha carteira, eu vou olhar o poder de lucro, que é a relação entre o preço e o lucro. Se o meu poder de lucro estiver melhorando, eu não vou deixar de comprar uma empresa que está com poder de lucro melhorando só porque a sua cotação subiu, e aí vou comprar uma empresa que a cotação está caindo para poder rebalancear a carteira, mas o lucro daquela empresa também está caindo. Então, por que eu compraria uma empresa que está tendo cada vez menos lucro em vez de comprar uma empresa que está tendo cada vez mais lucro? Como é que eu vou saber se isso é vantagem ou não? Vou olhar o tal do poder de lucro que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse rebalanceamento vai ser feito na nossa carteira e na carteira do público na semana que vem, na nossa live, sem ser dessa terça-feira, na outra terça. E aí eu quero que vocês participem para poder ajudar a gente a escolher as empresas que vocês querem colocar na carteira de vocês e também ajudar a gente a ver como é que a gente está fazendo a nossa carteira simulada e entender mais os conceitos que a gente está pregando aí. Eu acho que é um conceito bem bacana para você investir na bolsa e ganhar bastante dinheiro aí no longo prazo. Se você está curtindo esse conteúdo, não esquece então de já curtir, né, de apertar o botãozinho aí, o joinha, de compartilhar com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E também acessa lá o BI, esse link do BI, esse BI que eu estou mexendo aqui, lá no primeiro link da descrição, né, o primeiro link que é o link do Telegram. Logo, logo o nosso site também sai, e aí você vai conseguir acessar tudo por lá, vai fazer tudo por lá, ver os vídeos por lá, as videoaulas vão estar lá, as séries vão estar lá, e aí vocês vão poder aprender muito, muito, muito com a gente, porque eu acho que tem bastante conteúdo bacana no site. Tem nossas playlists de finanças, onde a gente ensina o que é margem, o que é ROI, o que é caixa, o que é lucro, e aí você consegue entender melhor o que eu estou falando aqui, se você ainda não entende. Tem também playlists onde a gente mexe no BI de forma muito mais detalhada para você entender cada pedaço do que a gente está fazendo aqui. Tem playlist lá do professor Amâncio e eu também ensinando coisas mais básicas, onde você consegue entender como investir na bolsa, como abrir um home broker, como escolher uma corretora. Então tudo isso você aprende com a gente aqui e muito mais, que ainda vai vir coisas mais avançadas, coisas mais básicas, o que é juros, o que é taxa de juros, o que é inflação. Aí vou falar sobre ETF, sobre assuntos mais avançados, como valorização, valuation em si, que a gente já falou um pouco, mas vai continuar falando ainda mais, método de você avaliar isso, diversificar a carteira, que é muito, muito, muito importante para quem quer investir na bolsa. Então vamos lá, para o nosso conteúdo. Vou escolher aqui então segundo trimestre de 2020, e esse segundo trimestre de 2020 é o trimestre onde encerrou-se em junho, né? Seria então de abril até junho desse ano. E eu vou compará-lo, vou clicar aqui, ó, e eu tenho vários painéis, dentre eles eu vou clicar aqui, ó, no painel geral trimestral. Então, lembrando, a gente não faz recomendação de compra ou de venda de nada, tá? É você que vai escolher seus ativos, porém, a gente vai ajudar você aqui a poder escolher as empresas baseado em critérios deste trimestre que está saindo, né? Então, se eu for olhar no geralzão, e começando olhando pela receita, aqui eu tenho um código, todos os códigos, aqui eu tenho a receita, e aí eu quero ver quem é que está em primeiro lugar aqui nessa receita. Curiosamente, né, o Banco ABCB ele sempre aparece aqui porque ele é o primeiro da lista em termos de ordem alfabética, né? Mas ele também está em primeiro na receita. E aí ele acaba puxando aqui o carro. A receita dele cresceu, ó, 154%. Então um crescimento muito grande, seguido pelo Pão de Açúcar e pela Transmissão Paulista. E aí se você olhar aqui, ó, clicar, ó,
Você vê que o crescimento dele é muito maior do que o crescimento aqui do setor financeiro como um todo. Já o do Pão de Açúcar é maior, mas não é tão maior assim. Da Transmissão Paulista é maior também do que a média do setor dela. Você veja que são empresas que se destacaram dentro dos seus setores. Por sua vez, quais são as piores? As piores são Smiles, Cambi e Gol, que aí tiveram um decréscimo. Então, deixa eu pegar aqui como exemplo a Gol, por exemplo, para ver o decréscimo da Gol. E a gente vai ver que a Gol teve um decréscimo de receita líquida, que é o que a gente está vendo aqui em primeiro lugar. Lembrando que a receita líquida é a primeira linha aqui da DRE, demonstrando de resultado, né? Então eu tenho aqui o faturamento, que é a receita líquida, o resultado bruto, que pode ser lucro ou prejuízo, por isso chamado resultado. E aí depois você tem o EBITDA, depois o EBIT. O EBITDA e o EBIT, o EBITDA é o lucro operacional, sem contar depreciação, amortização, impostos e juros. E aí depois, tirando depreciação e amortização, fica o EBIT. Tirando impostos e juros, vai ficar o lucro líquido, que é a última linha. E aí, caixa é a questão de período, né? O lucro líquido leva em conta a chamada competência, caixa leva em conta o dinheiro entrando ou saindo. E aí tem dois tipos de caixa, fluxo de caixa livre CAPEX, que leva em conta somente a questão dos reinvestimentos em ativo fixo. E aí você vê aqui a relação entre os lucros, na verdade aqui as receitas, né, que a gente está vendo primeiro, e a cotação da empresa. Então vê que a receita caiu bastante aqui em junho, a cotação já tinha caído, antecipando isso. O que eu estou colocando aqui como comparação? O anualizado, que é comparar o anualizado de 2019, os 4 trimestres de 2019, que já está completo, comparando com o anualizado de 2020, que é olhando os 4 últimos trimestres, já que não temos 4 trimestres ainda em 2020. No caso da Gol, aqui, só para vocês entenderem, todos os números caíram. O período comparando esse trimestre, que é o segundo trimestre de 2020, com o primeiro de 2020, caiu 86%. Se eu comparar com o mesmo período do ano passado, que seria o segundo de 2019, com o segundo de 2020, caiu 88%. Se eu comparar o anualizado, aí eu vou pegar esses dois números aqui e eu vou tirar esses dois números aqui, vou colocar esses dois aqui, vai ter uma queda de 20%, principalmente que você veja, a receita era em torno de 3 bilhões quase sempre, agora caiu para 358. Então houve uma queda generalizada nessa receita. Okay? E aí é totalmente compreensível, né, já que a gente está aí, uma pandemia que impede a Gol de ter receita praticamente. Beleza, então a gente já sabe o que a gente está comparando. 2020, né, no geral, eu vou colocar aqui, a Gol no caso, 2020 com 2019, segundo trimestre com o primeiro trimestre desse ano, segundo com o segundo. Aí você veja que em nenhum delas a Gol foi bem, né? O melhorzinho que foi a comparação aqui do anualizado, né, que ela ficou 20% abaixo, os outros ela ficou muito, muito, muito abaixo. E aí a gente sabe as causas disso. Olhando individualmente são essas empresas, olhando por grupo, tipo, eu quero olhar aqui qual é o melhor setor. Consumo não cíclico foi o melhor setor, vou clicar aqui, envolvendo aqui novamente o Pão de Açúcar, M-Dia, Carrefour, a BIF, que é a Minerva e a Ambev. O segundo foi o setor de saúde, né, puxado principalmente pela Farm e pela Intermédica. O setor de petróleo foi o pior de todos, puxado principalmente pela PetroRio e pela Petrobras, aqui. O setor de consumo cíclico também não foi muito bem, principalmente com a Smiles, a Cambuci, a Even, né, a Brazilian Brokers e etc. Então, os destaques positivos e os destaques negativos de receita. Olhando aqui em termos de EBITDA, que é o lucro operacional. Aí agora a gente vai ver quais são as melhores empresas em termos de anualizado e quais são os melhores setores em termos de anualizado. Quais se destacaram mais? Então você vê aqui que a Vale foi, no termo de EBITDA, a que mais teve um resultado positivo, melhorou aqui 115%, seguido da Enalta e da CESP, né, que é uma companhia de utilidade pública, de energia elétrica. Né? O setor que mais se beneficiou foi de material básico, por sua vez. E aí ficaria ali a Vale e a Klabin como os melhores, e a Paranapanema e a Braskem como as piores. Qual foi novamente o setor que foi pior em EBITDA? Foi a Petróleo e Gás, puxado novamente, dessa vez só pela Petrobras. Agora, quando eu quero olhar o lucro líquido, em termos de lucro líquido, quais são as empresas que mais se desenvolveram? A BIF, que é a Minerva, foi a melhor, seguida da Vale e do Carrefour. Agora, quando você olha aqui, em termos de lucro, olha a diferença, como é que os prejuízos foram muito maiores. Quando você vê a receita, nem teve um impacto tão grande. Houve até uma briga ali boa. Né? Agora, quando você olha lucro, aí o negócio ficou feio aqui para as empresas nesse trimestre, porque no geral tudo caiu. Tirando ali tecnologia da informação com a TOTUS, que subiu, e utilidade pública,
que o pessoal continuou consumindo, né? Principalmente pela Tietê, pela CESP e pela Transmissão Paulista, né? Tirando ali a Colse, que caiu um pouco, a Comgás caiu um pouco, todas elas subiram. E aí você tem bens industriais ali como uma das que mais caíram, seguido principalmente pela Gol, pela Valid e pela Embraer, exceção da WEG, né, que teve lucro. Praticamente todas tiveram aí um decréscimo, né, no seu resultado líquido, né, no seu lucro líquido nesse trimestre. E em geração de caixa, aí a situação é que a Cambuci foi melhor, a Ouro Fino também foi boa, a Porto Seguro também foi boa, a Paranapanema também foi boa, até mesmo a Cielo teve um caixa bacana aí aumentando. Aí a situação de caixa ainda é boa para as empresas, principalmente na empresa do setor financeiro, né, que na verdade geram caixa porque são do setor financeiro, né, tirando o banco, né, nesse caso, que o banco não entra nessa conta de fluxo de caixa. Tecnologia da informação novamente com a TOTVS, e o pior de todos aí, bens industriais, principalmente por causa da Embraer, por causa da Pomo, além da Gol. Então veja, em termos de lucro, as empresas foram muito prejudicadas. No restante, algumas foram mais, outras menos prejudicadas. Para as margens líquida e margem EBITDA, você tem que a utilidade pública ficou com maior margem líquida, sempre crescendo, a linha amarela ali embaixo, né? A linha azul, ela também está crescendo, né? Mas ali embaixo também bem boa. O setor financeiro meio que manteve-se, né? O setor de consumo não cíclico tinha subido já em 2018 e continuou, né? Então, novamente, o consumo não cíclico é o Pão de Açúcar, BRF Media, em termos de margem, né? Em termos do financeiro, né? Brazilian Properties, a Log e a Multiplan, desculpa. E em termos de entidade pública, aqui nós temos a CESP, temos a Transmissão Paulista e temos a ENGIE como as principais. Se a gente olhar no geralzão, né, você vê que a Brazilian Property que foi a que teve o maior margem líquida, seguida da CESP, da Log, do Pão de Açúcar, da Transmissão Paulista, da Smiles, né, que sempre tem um valor muito bacana de margem, da Multiplan também, que também teve um valor bacana. Então a gente ainda tem aí algumas margens bem altas para alguns setores, né? Em contrapartida, aquelas que tiveram prejuízo acabam tendo a margem negativa, e você vê que algumas empresas como a Brazilian Brokers sempre estão dando prejuízo, a Embraer, prejuízo, Klabin também, prejuízo, a Braskem já vem dando prejuízo do ano passado também, Paranapanema também. Então, as empresas bem mais complicadas. Em termos de segmento, o setor de exploração de imóveis é o que está aí bombando em termos de margem, tanto margem líquida quanto margem EBITDA. Programa de fidelização com as Miles, né, também está indo bem, e esse setor de energia elétrica em terceiro lugar, puxado pela CESP e pela Transmissão Paulista, além da ENGIE. Quando a gente fala do poder de lucro é o poder de pagar dividendo. Qual a empresa que tem maior poder de lucro até agora? O Banco BMG, né, que está com poder de lucro bem grande, porque está com PVPA também muito pequeno. Aí é uma coisa que eu não gosto muito, eu não gosto de empresa que está com PVPA muito baixo, significa que o mercado pode estar olhando para ela com maus olhos, não, você tem que dar uma olhada, né? Então, o Banco BMG e o Banco ABC têm números fantásticos, mas o mercado olha para eles com olhos preocupados, e aí acaba não precificando muito para cima. Então você tem aqui um poder de lucro alto, porém com uma característica de ter um PVPA alto, ou seja, o ROI da empresa não é muito alto, o retorno do patrimônio líquido. Então o acionista majoritário não tem tanto retorno, e aí ele não tendo tanto retorno, isso é preocupante, porque é ele que faz com que eu tenha meu retorno. Então, eu quero que ele se dê bem para que eu me dê bem. Essa é a lógica do mercado. Você veria aqui, então, por exemplo, que a Smiles seria, então, uma empresa fantástica nesse caso, né? Porque ela tem um ROI de 31, que é bom, e mesmo com o PVPA de 1,5 praticamente, ela consegue me entregar ainda aqui 20% de poder de lucro. Ela poderia me distribuir 20% de dividendo. Então, você vê que o ágio dela aqui, que é essa linha amarela, a linha preta, na verdade, é o ROI, que até caiu bem das Miles. Porém, o ágio que eu estou pagando, que estão pagando no mercado por ela, é cada vez menor, está diminuindo, e o meu poder de lucro não para de aumentar, porque o preço sobre lucro diminui, né? Está diminuindo. Então, o preço sobre lucro é o contrário do poder de lucro. O que está acontecendo com as Miles? O lucro, no geral, está subindo, apesar de estar caindo agora nesse período, mas no geral a tendência de subida, e a sua cotação não sai do lugar. Então, ela está, assim, cada vez com poder de lucro maior. É óbvio, as Miles têm o problema do encosto, o encosto chamado Gol, e aí isso atrapalha tudo na vida dela. Agora, o Banco do Brasil, por sua vez, não tem, teoricamente, nenhum encosto além do governo. A Sanepar aqui também não tem nenhum encosto. Por enquanto, também do governo, mas já estão querendo aí fazer alguma privatização, talvez, alguma coisa do tipo. A CESP também, então você vê, e a UIS também, todos com poder de lucro bacana, 16%, 14%, 12%, ou seja,
6, 7 vezes a Selic, que está em 2% hoje quando estou gravando, então seria ter um retornos fantástico. E estão aqui, ó, no caso do Banco do Brasil, com preço sobre valor patrimonial quase 1, né, ainda está abaixo de 1. A Sanepar acima de 1, ainda pagando um poder de lucro bom. A CESP também, ó, 1,54 pagando um poder de lucro bom. E a UIS, né, que é um caso totalmente à parte, né, 5,8 de poder de lucro e ainda consegue pagar 12% de poder de lucro, ou seja, conseguiria pagar 12% de dividendos, 6 vezes a Selic, mesmo tendo um PVPA gigantesco desse. Isso porque o ROI dela é gigantesco, 72%. Então, esse ROI dividido pelo PVPA tem o poder de lucro. Multiplicado aqui pelo payout, que é quanto ela resolveu pagar dividendo, tem o dividend yield. O dividend yield só quanto ela resolveu pagar. Enquanto aqui é o quanto eu tenho direito. Novamente, a WIS em si, ó, crescimento de receita, de lucro, né, maior do que o crescimento da cotação, o que é muito bom. É claro, ela tem aquela dependência ainda da Caixa Econômica, mas já está mudando, está buscando outros parceiros, outros clientes, o que tem sido muito bom, né? Então, mesmo tendo um ágio gigantesco, ainda assim, meu poder de lucro na WIS tem sido bom, mesmo com a crise. Na relação aqui de lucro e cotação, qual que mais cresceu o poder de lucro aqui? Ó? A BIF, a CESP, a Iperafarma foram os que mais cresceram, porque a sua cotação, nesse caso dessas empresas, a sua cotação não subiu tanto quanto o seu lucro. O lucro dela subiu mais do que a cotação. A BIF, a CESP, a Iperafarma, todos com poder de lucro crescente. Por quê? Porque apesar do seu lucro subir 336%, a sua cotação da Ipera subiu só 85%, o que é muito bom para quem está buscando cada vez mais dividendos, cada vez mais lucro nas suas empresas. Então, ó, o lucro dela de 2010 para cá, ó, subiu mais, olha, a tendência azul aqui subiu mais do que sua cotação, o que é muito bom. Tá bom? Partindo aqui agora para o poder futuro, isso aqui é o poder de lucro atual, que é muito bom. Agora, e para o futuro? Com todas as perspectivas que eu tenho, qual empresa está me prometendo mais para o futuro de 5 ou de 10 anos? Por que 5 ou 10 anos? A gente geralmente projeta para 5 anos, que é uma previsão já muito difícil, mas menos difícil do que para 10, 20 anos. Então, os valuations que a gente faz geralmente colocam previsão de 5 anos. Então, imagina o seguinte, hoje o poder de lucro da Banco ABCB é 26%. Só que esse 26% vem do fato dela estar aqui, ó, com uma receita muito esticada agora e tal, e sua margem está caindo. Então, eu quero trazer a receita para a média da receita, o crescimento dessa em relação ao crescimento dessa, e trazer essa margem aqui, ó, que é essa linha preta, para a média. Então, eu trago a margem para a média, ela fica aqui, 13,9%. Crescimento da receita, ó, eu pego esses 3 anos, que eu pego o triênio, com o triênio passado e comparo. Ó, quanto que cresceu? Olha a tendência de crescimento aqui. Então, ela está com a margem diminuindo, mas ela está com a receita crescendo. No geral, então, o lucro médio dela, nessa brincadeira, está crescendo em 15,38. Então, essa é uma empresa que cresce. Ó. Ajustado lá o poder de lucro dela de 2019, já ficou maior. Ajustado para 5 anos, ficou 66. E ajustado para 10 anos, se ela continuar esse crescimento, nesse preço que ela está hoje, ela vai estar me pagando aí 100% do que eu estou investindo hoje. Então, não para de crescer se ela continuar esse crescimento. Tá? Então, é opcional você acreditar nesse crescimento. De acordo com a receita é 12,5, de acordo com o lucro é 2,41, de acordo com o fluxo de caixa não está crescendo porque é banco, não tem esse valor, né? De acordo com a retenção 7,42, então lembrando, isso aqui é o crescimento que é dado pelo sistema através da história da empresa. Você pode fazer mudanças aqui, eu não vou explicar agora que eu já expliquei em outros vídeos, mas aí você pode manipular. Segundo aqui, ó, PetroRio, que vai me dar o segundo maior poder de lucro em 5 anos, depois a Enalta, então ó, 2 empresas de petróleo que hoje estão ruins, porém, se continuarem com crescimento, que tem tido a PetroRio 50% de crescimento com a margem de 30%, ótima, né? A Enalta também 29% com a margem de 35%, então você vê aí que são empresas que têm um crescimento muito bom e se continuarem com esse crescimento vão nos dar no futuro muitas e muitas alegrias, né? Basta que elas superem a crise e que elas continuem gerando lucro, gerando caixa, gerando receita, etc. Já em termos de dividend yield futuro, a campeã até agora é a Enalta. Então você vê que a Enalta, com seu crescimento e com o crescimento de dividendo que ela tem tido aí nos últimos períodos, né, ela até pagou muito mais do que o payout aqui, ó, ela tem tido um payout acima de 100%, o que não é bom. O seu lucro, poder de lucro futuro, então,
é de 41%, e eu digo, olha, o máximo que você pode pagar é 100%. Então eu já tiro esse efeito louco aqui de 120%. Tá? A Braskem, na verdade, está com o número invertido aqui, porque tem prejuízo com prejuízo, né? Prejuízo patrimônio negativo com prejuízo. A Smiles, se continuar do jeito que está, vai cada vez pagar mais dividendos. Você tem uma ideia, o payout dela hoje está mais baixo, mas ela tem um payout histórico muito grande nos últimos 5, 6 anos, né, desde 2014. Então ela pagaria bastante dividendo. A Sanepar também pagaria dividendos cada vez mais crescentes. Ó, e aí sim, está pagando também acima, mas sempre crescente. Ó. Então ela está queimando um caixa que ela não tem em termos de dividendo, mas ainda assim ela tem poder de pagar 15% de yield, tá? Dividend yield. Tanto que eu não estou colocando aqui esse multiplicador por 125, eu coloco por 100%. Eu estou dizendo, a empresa consegue gerar isso. Se ela tem pago mais do que 100%, vou dizer que no futuro ela vai pagar 100%. Então você sai ganhando com essa brincadeira. Não vou dizer que uma empresa vai pagar para o resto da vida um yield aí de mais de 100%, porque isso não é racional, não é razoável pensar assim. O racional de pensar é que ela vai ter esse número aí no máximo em 100%. E para finalizar, vamos mostrar aqui nossa simulação, nossa carteira simulada, onde nós falamos dos critérios de Greenblatt, de Décio Bazin, de Benjamin Graham, do modelo de Gordon e do modelo de fluxo de caixa descontado. Basicamente, então, o que eu estou fazendo aqui é um ranking de fundamentos, olhando para essa parte aqui, principalmente, do ROI, do ROIC e da dívida como um todo, dívida líquida sobre o EBITDA e o dívida bruta sobre o patrimônio líquido, mas também fazendo aqui um ranking de preço, onde eu olho o preço sobre lucro, que é o poder de lucro, né? O contrário, o EV/EBITDA e o dividend yield, ou seja, quanto que a empresa tem ali em relação ao seu lucro operacional, ao seu lucro líquido e quanto que ela distribui de dividendos. E aí eu faço 2 rankings, coloco aqui um peso que eu quero, então eu já falei isso em outros vídeos, depois você vê lá a nossa playlist de finanças ou a nossa playlist de BI, de Bolsa de Valores, né? Onde a gente ensina a mexer no nosso BI, em todos os painéis do nosso BI. E aí você vai ter aqui a classificação das empresas como um todo. Se olhar individualmente, você vai ver qual é a empresa que tem o maior ROI, qual é a empresa que tem o maior ROIC. Né? ROI é o retorno do patrimônio líquido, ROIC é o retorno sobre o capital total, né? Tanto o patrimônio seu quanto o patrimônio de terceiro. Aí você vai ver que a Wiz e a BBSE sempre estão ali figurando entre as maiores, né? É bem alto o ROI e o ROIC dela, o Dr. Prev também e a Tegma costumam ter valores bem altos. Preço sobre lucro, as empresas que estariam mais teoricamente baratas hoje, né? Tem 2 bancos aqui em primeiro, né? A gente já tinha visto lá no nosso painel de preço de poder de lucro, né? Que seria o banco ABCB e o banco BMG, lembrando das limitações de que isso está acontecendo principalmente porque o PVPA está muito baixo. A Coelce e as Smiles são a terceira e a quarta, e o Banco do Brasil aqui quinta colocada. Em termos de EV/EBITDA, aí a Smiles está em primeiro, a Enalta segundo, a BMG está em terceiro, aí você consegue ver aqui pelo gráfico que eu acho que está melhor, e até mesmo a Gol tem valores ainda bacana, de acordo com o seu lucro operacional. Né? E aí, olhando aqui em relação à dívida líquida sobre o EBITDA, você tem Sul América e Porto Seguro, que são seguradoras, né, com valores muito negativos, aqui tem muito mais caixa do que dívida, né, nesse caso, e as Smiles aqui em terceiro lugar. Dívida bruta, você tem um monte de empresa que está com 0 aqui, então 0 é um valor tipo não tem dívida bruta, no primeiro momento. Né? E a Paranapanema é o que tem um valor bem assim absurdo, junto com a BIF, com a EcoRodobi, com a Klabin, que números altos são ruins, tá? Lembrando sempre disso. Quando eu olho aqui para o dividend yield, as maiores hoje são Comgás e BBSE, das que já lançaram, né? Mas também tem outras empresas aqui que pagam bastante, como a Home da Paga, mais ou menos, a Enalta, o Banco Santander, já tem bastante valores bons. Pegando todo esse critério aqui, com todo esse critério aqui, fazendo esse ranking, quem está melhor até agora? O BMG, a Enalta, o Santander, Sanepar e a Wiz. São top 5 aqui. Né? Correndo para o top 10 aqui, eu ainda tenho o BBSE, Smiles, Porto Seguro, o Banco do Brasil e a Tegma. A Tegma, a principal empresa aqui no ranking de fundamentos ainda, e o BMG, a principal empresa no ranking de preço, ou seja, preço em relação a isso, fundamentos em relação a isso aqui. Se eu quiser olhar agora se as empresas estão baratas ou caras em relação aos modelos propostos de Graham, de modelo de Gordon do fluxo de caixa, o BMG está barato pelo Graham, está barato pelo fluxo de caixa, mas não tem dividendo aqui para poder calcular o suficiente para a gente calcular aqui
é um banco novo, né? Ainda está novo no mercado aí da Bolsa, a gente calcular aqui o modelo de Gordon, mas teoricamente está com valores bons, né? Só não está aqui com dividend yield suficiente. A Enalta também, ó, tudo verdinho aqui, ó, significa que em todos os critérios ela estaria barata, lembrando que a Enalta é a antiga Queiroz Galvão, então por esse critério o nosso amigo Décio Bazin aqui provavelmente já a eliminaria. Eu preciso saber se a gente eliminaria, eu fiz até uma aposta ali no dia que a gente, uma enquete, né, no dia que a gente fez a live, e a galera optou por tirar a Enalta da brincadeira, já que era uma empresa que tinha aí um nome sujo na praça por causa da Queiroz Galvão, né? Mas aí na sequência temos aí o Santander, que também ali, ó, só perde no modelo de Gordon, mas o outro tá ok. A Sanepar, né, que aí em todos os critérios fica bom, menos no critério de dividend yield no primeiro momento, mas o poder de lucro dela, que é o poder de pagar dividendo, está tranquilo, né? A Wiz também muito boa até agora, só perde no modelo de Graham aqui, porque ela tem um PVPA muito alto, né? Isso é normal. A BBSA também, PVPA muito alto, acaba não passando no modelo de Graham, mas passa nos outros modelos tranquilo, né? A Smiles também não entra no nosso critério porque tem um problema sério ali de governança com a Gol, então na verdade não passa no nosso critério, não, no critério do Bazin, né? A Porto Seguro, né, tem um bom poder de lucro, mas não tem dividend suficiente. No Graham também não passaria, mas passaria nos outros critérios. O Banco do Brasil, né, não só passaria no modelo de Graham, não passaria nos outros critérios e não passaria no dividendo. E a Tegma é uma empresa que não passaria no dividend yield, passaria no poder de lucro, né? Tem poder para pagar, mas não paga tanto dividendo, não passaria no modelo de Graham, mas passaria no modelo de Gordon, que leva em conta dividendo futuro, e o fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa futuro. Então, esses são os balanços que saíram até o momento, a nossa análise desses balanços. Se você olhar para o Ibovespa, né, o gráfico aqui do Ibovespa, você vai ver que o Ibovespa meio que está alheio a isso tudo, né? Ele não está saindo muito do lugar aqui, ó. Aqui o gráfico de 6 meses ele caiu bastante, mas aqui nos últimos dias, onde está saindo o balanço, não está saindo do lugar. Se olhar aqui o mensal, os balanços começaram a ser dia 20 e pouco ali, ó, ele cai, sobe, muito menos a ver com os balanços do que a ver num primeiro momento com ele, né? Muito mais notícia que sai aqui, uma vacina aqui, um negócio do Trump ali, e aí isso vai subindo e descendo. É claro que em cada dia desse aqui houve sim lançamento de balanço de banco, influenciou bastante, da Vale, da Ambev, mas a grande verdade é que se você olhar nesse período aqui, ó, a Bolsa não vem saindo muito do lugar mais, porque toda essa crise que tem aqui para trás já tinha sido precificada, os balanços que estão saindo, por piores que estejam, já estão meio que com seus preços precificados, não está tendo uma queda exorbitante, tem uma alta exorbitante na Bolsa na época de lançamento do balanço, porque o mercado entende que tudo isso que está aparecendo aí já estava meio que previsto, e aí não tem por onde você fugir. No último caso, na última instância, assim, o que você pode fazer mesmo é continuar investindo em boas empresas e investindo em boas empresas, entender que esse seu investimento é o que vai trazer bons resultados no longo prazo, é você que vai escolher suas empresas, é você que vai fazer os seus aportes, e se você acredita nisso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de marcar o sininho para você não perder os próximos vídeos que a gente está lançando aí diário, até essa semana, aí na época de lançamento de balanço, e também ficar por dentro do que a gente vai fazer depois, né? E curtir também as nossas lives. É importante que você aprenda a investir e com esse aprendizado você possa fazer as escolhas que vão transformar a sua vida financeira numa vida financeira mais tranquila para você e para a sua família. Não esquece também acessar o BI lá no primeiro link do Telegram e de acompanhar a gente em tudo que a gente está fazendo. Um abraço, fui!